Bom dia, pessoal. Já estamos voando. E falar em voo, por que não fazê-lo com drones? Está aqui o Marco Forjaz, eu, Renato. Então, toda vez que vocês pensarem em drones, em condomínios empresariais, por favor, lembrem desses rostinhos aqui nessa tela, que a Aeriscan tem muito a oferecer. E, Marco, conta para a gente como é que é a entrega da solução Aeriscan e no que ela consiste e por que que a gente precisa do parceiro para fazer essa entrega. Na verdade, a gente só entrega a nossa solução através dos nossos parceiros, nossos integradores. São eles que estão na ponta, que já provém esse serviço. A ideia aqui da Aeriscan é fazer com que eles possam agregar valor ao produto dele, dentro do portfólio de serviços. E a gente funciona aqui como um back-office, uma cozinha para entregar toda a solução de tecnologia com drone. A nossa especialidade é drone, voltado para o mercado de segurança. E a ideia aqui é entregar fim a fim. Ele não se preocupa com absolutamente nada, desde a parte de levantamento de projeto, documentação, legislação, equipamento, análise técnica, contato com os aeródromos próximos para poder fazer a solicitação dessas autorizações de voo, a manutenção preventiva, o backup, enfim, bateria durante toda a vigência do contrato. Então, em média, né, Renato, nossos contratos aí são de 36 meses, a gente suportando o nosso parceiro integrador, treinamento também, a certificação para os operadores. Então, a única coisa que a gente precisa na ponta é aquele operador para poder gerenciar a ronda automatizada da Aeroscan. Então, praticamente, esse é o trabalho que a gente faz, levando toda essa inovação através de inteligência artificial, dentro da nossa própria plataforma, né? E integrando também, falando um pouquinho de integração, integrando também com os principais parceiros aí de mercado, de soluções VMS, radares, as minas também, do nosso querido e amigo Kleber Reis e REM. Então, eu acho que é isso, criar um grande ecossistema e a gente é mais um pedacinho ali dentro de todas as soluções de segurança que a gente vê. Eu acho que é isso daí. Passo a bola para ti de novo aí. Ou seja, o parceiro ele só se preocupa com a segurança, ver essas imagens e tomar suas medidas, e não em pilotar drone, licença, manutenção, nada disso. Tudo isso está suportado pela Aeriscan. E para sua surpresa, Marco, eu estou com uma outra apresentação. Essa você não conhece. Então aqui tem um vídeo recém-saído, fresquinho lá no nosso canal no YouTube, mostrando um pouco da operação e suas funcionalidades. Então, a gente pode considerar aí sempre o alto-falante, aqui um exemplo dessa ronda automatizada, né? Como se dá a aplicação de câmera térmica para o momento dos voos noturnos. É possível seguir veículos, a inteligência artificial identifica pessoas e a aglomeração dentro do perímetro e sinaliza isso para o operador. E A aí, gente até tem falando, né, Renato, a gente gera Diga. alerta para Telegram, né, cara, para poder SMS, para poder quando detectar uma invasão ou uma pessoa, né? Exatamente. E você tem ali na tela do operador esse alerta que ainda pode ser compartilhado, como o Marco falou, para outras plataformas. Então, esse vídeo está lá no YouTube para que todos conheçam e indo um pouquinho mais a fundo na solução. Vou falar primeiro aqui da plataforma. E Marco, por favor, me complemente, que eu sempre esqueço 1, 2 ou 10 itens. Então, a gente tem aqui no canto direito da tela um perímetro. E esse perímetro está circundado aqui por uma linha vermelha, que é justamente a rota que foi desenhada para o drone executar. Então, ele levanta voo e começa a seguir essa linha vermelha como se fosse um trilho virtual. E ao longo desses waypoints, esses pontinhos vermelhos aqui também, ele pode ter uma função específica. Então, a gente está falando de um voo com a transmissão em tempo real para a tela do operador, que ao invés de se preocupar com a pilotagem, ele está focado nas imagens que ele está recebendo e nas situações que ele tem que avaliar naquele perímetro. Não só pensando em segurança, mas eventualmente em inspeção.
Essas imagens, ela, como o Marco também comentou, não só do alerta, mas a imagem em si, ela pode ser compartilhada num sistema de VMS. Então, podemos integrar isso com uma central de monitoramento, um Digiforte, enfim, ferramentas do gênero. E toda a operação fica salva, os logs na ferramenta, a gente consegue rastrear tudo que foi feito por lá e ainda extrair relatórios de execução de ronda, hora que voou, tempo que voou, enfim, você pode gerenciar todas as suas operações que possuem drones. Então, é uma facilidade para o parceiro poder saber o que está acontecendo em cada uma das suas operações. E aí, em falando de aplicações, a gente trouxe aqui um vídeo justamente de inspeção. Então, não é só segurança, também é facilities. Em vez de você contratar um job, um piloto de drone para ir lá e fazer um voo naquela unidade, você pode ter aí um contrato compartilhado. Olha aqui o problema no telhado. Então, eu tenho um drone fazendo ronda pré-determinada no perímetro e posso ter rondas de inspeção como a gente viu aqui nesse vídeo. Ô, E Renato, só para diga. complementar, então, querendo te cortar aí, que é importante falar, a inteligência artificial ela pode trabalhar tanto na questão da segurança, de detecção de pessoas, carros, animais, e também na parte de inspeção. Então, por exemplo, aquele telhado ali que você mostrou, eu posso detectar isso através da inteligência artificial. Então, também não dependo só do olho do operador. Eu posso treinar o nosso IA, né, fazer um deep learning, e é importante, acho que, comentar aqui que a nossa inteligência artificial ela é sobre demanda, né? Então, não é algo fechado, então a gente pode implementar outros tipos de detecções, e aí ela pode fazer a detecção também por IA na parte de inspeção. Muito bem Pode. colocado. Aqui a gente está vendo um acessório do drone, que é o holofote. Então, para voos noturnos, ele pode ser muito útil, não só para fazer a ronda aqui, mas num caso que o nosso querido amigo Antônio Neves comentou, e eu nem tinha pensado nesse tipo de situação, ele tem lá um problema numa cerca, numa determinada fábrica, e o vigia, para ir até a cerca, primeiro, tudo escuro e ele com uma lanterna. O drone poderia acompanhar esse vigia até essa cerca e, pairando ali sobre o local, ia trazer até uma melhor visibilidade para esse vigilante entender o que tinha acontecido ali naquela cerca. Foi uma situação que a gente nunca cogitou e ele trouxe num evento que a gente participou juntos recentemente. Obrigado, Neves. Bom, então, em linhas gerais, a gente sempre vai poder considerar as ferramentas do drone, como alto-falante, holofote, câmera térmica, e aí entender naquele perímetro, naquela situação, quais as aplicações possíveis e quais os acessórios e o drone que melhor vão suportar aquelas necessidades. E aí, voltando aí no ponto do Marco das minas eletrônicas, a integração da ferramenta pode se dar com N outras soluções de mercado. Aqui, a mina eletrônica, como você comentou, né, Marco? E toda essa listinha aqui embaixo de exemplo. Você que já teve aí mais interação com cada uma dessas marcas, fala um pouco aí, por favor, como é que pode se dar esse tipo de integração? Se é só ida, é ida e volta, como que funciona? Na verdade, a plataforma nossa, ela trabalha através de APIs, né? A gente já tem toda a documentação pronta. Então, a gente pode integrar com qualquer... Quando a gente fala no termo técnico, a gente está falando do JSON, né? Então, a gente pode integrar com qualquer tipo de solução e plataforma. Caso a plataforma não suporte algum tipo de integração, a gente desenvolve do nosso lado. Então, com todos os VMS, hoje a gente já testou a solução, a gente já está integrado. E, por outro lado, a gente também pode receber esses alertas, por exemplo, de uma mina, de um radar, de uma cerca eletrônica, e aí o drone detecta, a plataforma detecta essa geolocalização e a gente pode disparar o drone para aquele local e em específico aonde foi feito o alerta. E ali a gente tira a exposição de risco do vigia, né? Então, você manda o drone num primeiro momento, você tem um alto-falante para fazer
uma chamada, enfim, você tira o vigia de exposição ao risco naquele primeiro momento. Ele consegue observar aquela situação e aí retornar com o equipamento e aí tomar uma decisão em cima daquela ação que vai ser necessária. Eu acho que aí eu complementaria ainda dizendo o tempo de resposta, né, que é muito Sem reduzido, né? dúvida. Eu O saindo de um fato ponto até o outro numa linha reta pelo ar, diferente dele passar por todas as alamedas, respeitando a velocidade, as lombadas, enfim, eu acho que também é um outro fator muito importante e vantajoso aí no uso do drone. E ainda complementando que eu esqueci de dizer, como a imagem, a gente tem a imagem, né, gravada daquela filmagem do drone, no caso da inspeção, primeiro eu vou trazer um ponto de vista mais abrangente daquele telhado lá que a gente viu, e depois eu vou poder compartilhar essa imagem com outras pessoas, né, com um especialista, enfim, não vou depender só daquela pessoa que subiu ali no telhado, botou o EPI, pegou plataforma elevadiça, e sei lá que outras barreiras teve que transpor para conseguir subir no telhado e saber o que estava acontecendo. Com o drone, chegou na beira do prédio, subiu o drone, olhou de cima, já se tem uma visão bastante clara. E aí, trazendo aqui um pouco como é que se dá a nossa entrega, que o Marco muito bem pontuou no início. Primeiro, então, a gente tem um projeto para entendimento da especificidade daquele perímetro, que elementos físicos a gente pode ter para ter uma atenção maior no voo, proximidade com aeroportos, helipontos, entendendo tudo isso, preparar uma documentação para fazer a validação do projeto junto ao órgão responsável, tendo essa validação, capacitar a equipe que vai operar essa nossa solução na ponta, oferecer o seguro aeronáutico, que é obrigatório, e aí entregar nesse contrato de 36 meses que o Marco comentou, a nossa plataforma para fazer o gerenciamento dessas ondas e poder transmitir essas imagens, né, para a nuvem e em tempo real, entregar drone, drone backup, manutenção programada e eventualmente corretiva desse equipamento e assistir a todo esse ecossistema num helpdesk 24/7, ou seja, o parceiro só precisa colocar a equipe dele na ponta para operar a nossa solução e todo o resto é com a gente. É isso, Marco? e também durante o contrato, né, na realidade, as autorizações de voo, elas são temporárias, né, de repente, às vezes uma semana, 15 dias, 20, 30, depende muito da região onde é localizado o projeto. Então, a gente faz a gestão também dessas autorizações durante toda essa vigência do contrato, e eu acho que agora vale a pena, e aí você comentou que mudou a sua apresentação, então eu vou te dar uma dica aqui para colocar para as próximas apresentações a nossa sala de monitoramento, onde a gente tem agora o monitoramento das operações de drone. Então, a gente gerencia aqui da Aeroscan, a gente tem uma central de monitoramento, depois o Renato vai atualizar aqui, colocar uma foto bem bacana, onde todos os dias a gente faz um checklist com os clientes em cima de todas as suas operações. E a gente monitora também a quantidade de rondas e voos que ele precisa realizar. Alguns clientes nos solicitam, por exemplo, eu preciso fazer 12 rondas por dia. Como é que eu sei que o meu operador fez? Lógico, a gente tem os relatórios gerenciais e, além disso, a gente monitora aqui com os nossos indicadores se ele está dentro do compromisso dele, do SLA de números de voos durante o dia, senão a gente liga lá e fala com o operador que ele precisa executar a sua tarefa e as suas atividades. Então, lógico, isso depende um pouquinho de cada cliente. A gente monitora o equipamento, a vida útil da bateria, tudo isso à distância aqui do nossa central de monitoramento. Então, acho que vale a pena depois você atualizar, fica a dica. Como Você diria tocou num meu... ponto Hã? polêmico, hein? Você tocou num ponto polêmico. Quando a gente falou disso nas redes sociais, várias pessoas nos procuraram, dos parceiros, para saber se a gente ia monitorar o perímetro do cliente. Não é nada disso. Essa é uma ferramenta que a gente tem aqui para garantir a experiência do usuário, ou seja, eu estou entregando uma solução e estou monitorando se o meu usuário está usando ela na sua excelência, com todas as suas funcionalidades e melhorando o tempo de resposta de suporte. Então, não tem nada a ver que a gente vai ficar olhando, monitorando o perímetro, isso a gente não faz. Essa é a atribuição do nosso parceiro, que fique claro, porque foi um zoom, zoom, zoom nas redes sociais, aí a gente saiu Não, e respondendo. outra, é, sem dúvida, a gente não tem essa atividade. E lógico, a gente só monitora aqueles clientes que desejam ser monitorados em cima da sua atividade, que é o drone, né? Então, o trabalho, realmente, o que você colocou é muito bem, o trabalho aqui é ver se o drone está sendo operado e até em tempo real aqui, se
em alguma ocorrência, a gente consegue intervir, falar com o operador, né? Então, eu acho que essa que é a ideia aí. Então, bem colocado aí por você, Renato. Um ponto aqui importante, como ser um parceiro Aeriscan. Temos aqui uma URL, um cadastro rápido para a gente estabelecer aqui o nosso modelo de trabalho conjunto, onde a nossa equipe suporta o parceiro desde o pré-venda até demonstrações, negociação, a venda e aí a assistência continuada a essa prestação de serviço, inclusive com materiais de marketing conjuntos para que o nosso parceiro possa estimular não só a sua carteira, mas também prospects. Então, a ideia é montar um ecossistema onde todos ganham, e independente da territorialidade, né? Ou seja, Bahia, Manaus, seja onde for, a gente pode fazer negócio juntos e numa reunião parecida como essa é como começa a sensibilização desse cliente final para que ele entenda como é a solução, as suas especificidades, entenda o nível de investimento e aí sim a gente evolui para uma discussão mais aprofundada daquele perímetro que tem que voar e todas as outras perguntas que a gente costuma receber. E uma delas, né, Marco, que eu passo a bola para você, que você explica melhor do que eu, é a história da LGPD. Ah, e vai passar aqui, vai filmar todo mundo, e aí eu vou identificar essas pessoas e eu tenho esses dados delas, como é que fica? Na realidade, vamos lá, são dois pontos importantes. O primeiro, assim, a Aeroscan passou pelo processo de certificação, da Lei Geral de Proteção de Dados, então aqui todos os nossos processos internos são baseados na Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente tem toda a parte de segurança, documentação, como a gente trata esses dados. Eu sou o DPO da empresa, então sei muito bem o que a gente está falando. A gente tem todo o cuidado com as informações. Os dados que são sensíveis, quando a gente fala de RG, CPF, esses são os dados que a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente está tratando de imagens, eu não estou tratando dos dados individualizados, eu não estou identificando aquele indivíduo. Então, essa imagem, a princípio, ela não entra dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, mas como todos os dados e como todas as informações que a gente trata aqui dentro da empresa, tudo isso tem um nível de segurança muito alto, né? Então, desde segurança com firewall, onde a gente tem hospedado as nossas soluções em nuvem, etc., e toda a parte documental e processos dentro da companhia. Então, eu acho que é importante comentar, assim, se eu não estou enganado, dentro do nosso mercado aí de drone, né? E não estou falando só voltado para a área de segurança perimetral, eu não conheço ainda outra empresa que tenha a certificação da Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente passou. Durante um ano, o processo foi bem árduo aqui dentro, né, para a gente poder se regularizar, e na realidade é contínuo, né? Então, toda vez que a gente tiver um dado, uma informação, etc. e tal, a gente tem que ir se adequando para nunca ter um vazamento de informações. Então, eu acho que eu deixo esse recado aí. Que vocês estão seguros conosco aí. Obrigado, Renato, pela oportunidade de poder comentar isso, porque realmente é um diferencial também, porque os clientes estão preocupados com essas informações. Eu queria te dar mais uma cutucada nesse tema ainda, porque o que as pessoas costumam perguntar quando a gente faz as reuniões é: pô, mas eu tenho um cara passando lá embaixo no meu condomínio e aí eu estou filmando ele, depois ele vai querer me processar porque eu filmei ele. Primeiro, que altura que o drone está, qual o ângulo dessa câmera e como é que eu vou fazer essa individualização dessa pessoa para saber que é o João, é o Paulinho, seja lá quem for. Isso acontece? Não, na verdade, você pode voar, né, acima de 30 metros sem anuência das pessoas que estão embaixo, isso não relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, mas ao espaço aéreo, né? Então, você pode sobrevoar pessoas e carros acima de 30 metros, abaixo você precisaria ter uma anuência delas. E aí, como eu comentei, quando você tem a captura da imagem, você não está individualizando aquela pessoa, né? Eu não tenho um depara, né? Uma foto dele para saber se o João é o João, Maria é Maria, enfim. Então, aquele dado não é tratado como individualizado. Eu acho que respondi a sua pergunta aí.
A minha você respondeu. Espero que tenha respondido de todo mundo que está nos assistindo aqui e que possam replicar essa informação quando se depararem aí com os seus clientes lançando essa pergunta. Pelo meu relógio aqui, a gente já deu tempo. Eu cronometrei aqui, não sei se o nosso cuco de plantão, o Júlio César, está aí por entrar nessa sala, se temos que dar espaço. Senão, a gente mostra mais vídeos e traz mais soluções. A Ariscan não para. Cheguei, estou aqui. O pessoal já teve um probleminha com a máquina lá, teve que reiniciar, já entrou também, né? Mas está certinho. Cara, legal, apresentação de novo, né? Não tem nem o que a gente comentar, né? Principalmente é quando vocês entram com o drone como facility, né? Totalmente um modo novo de ver essa ferramenta, que faz todo sentido para a gente. Né, como vocês comentaram, ainda tem um contrato com tempo legal, tem toda a parte de suporte, vocês fazem do 0 ao 100, só precisa lá do treinamento com o operador. Né? Treinou o operador, colocou ele lá, pronto, a ferramenta anda maravilhosamente bem. E então, falando em Facility, o Marco tem aí até uma novidade para compartilhar. Esse projeto ele já foi reconhecido por um prêmio global de Facilities. Ganhamos o global e o nacional. Como é que foi a colocação, Marco, junto com o pessoal da Cushman & Wakefield? Foi da Abrafac, né? O ano passado a gente ganhou o prêmio nacional de solução de Facilities. Então, em primeiro lugar, foi, na verdade, o nosso cliente, né, com a nossa solução. Então, e depois eles concorreram ao prêmio internacional e aí ficaram em segundo lugar, né? Foi a primeira vez que uma empresa brasileira ganha um prêmio internacional da Associação Brasileira de Facilities internacional. E, então isso também nos direciona que a gente está no caminho certo, né? Então, quando a gente fala de segurança, eu não estou falando só do perímetro, né? Estou falando de segurança como um todo, né? A segurança de um telhado, ela também é a segurança das pessoas que estão ali dentro daquele espaço, né? A segurança também ela está voltada quando você coloca o drone para fazer uma inspeção e evita de colocar uma pessoa num trabalho de altura que vai colocar a vida em risco também, né? Então, quer dizer, quando a gente está falando de segurança, não só a segurança perimetral, mas tem uma série de outros fatores aí que englobam a segurança do empreendimento, né, do condomínio. E até falando um pouquinho desse prêmio, né, dentro desse cliente, a gente, na pandemia, a gente criou a parte de inteligência artificial para detecção de aglomeração. Então, de novo, segurança das pessoas, na onde? Na saúde, né? Então, o drone, quando ele sobrevoava as vias, né, desse empreendimento e ele identificava 3 ou 4 pessoas, ele já gerava um alerta de aglomeração. E aí ele soltava um áudio para fazer aquele alerta. Então, ele também faz a detecção de pessoas que não estão circulando na faixa de pedestre. Então, segurança de novo. Então, Júlio, eu acho que esse contexto é importante, né? Quando a gente fala da solução como um todo, eu não estou falando só da solução de segurança de invasão de um perímetro, mas da solução de segurança de um complexo inteiro. Então, o drone vem para agregar muito valor. E aí, o Renato acho que comentou em algum momento, você pode usar essa verba tanto para a área de segurança quanto para a área de facilities. Acho que é isso. Agora o pessoal já se conectou aí, a gente vai finalizar, Richard, né? Muito prazer, desculpa roubar meio minuto seu, boa sorte, boa apresentação, obrigado, Júlio, tchau, pessoal, até a próxima.